do 3 ao 16. Pronto, então vamos lá. Então vou compartilhar aqui. Romanos, capítulo 3, não é isso? 4. Capítulo 4. Aqui. Então o assunto aqui é Romanos, e a gente vai continuar lendo o livro do irmão Bruce Anstey. O tema hoje é a justiça da fé, não pela guarda da lei. Que a palavra já está compartilhada. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Versículo 13 até o 16. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Vamos ler agora aqui o texto do irmão. A justiça da fé, não pela guarda da lei. A gente já leu aqui o capítulo 4, 13 até 16. O irmão fala assim. Paulo passa a falar da lei. Guardá-la tem algum mérito em Deus considerando justa uma pessoa? Paulo responde a essa pergunta afirmando que a promessa de que, de que Abraão havia de ser herdeiro do mundo não foi pela lei, mas pela justiça da fé. A prova disso é que a lei não foi dada até cerca de 430 anos depois que Abraão foi considerado justo. A lei, portanto, não tinha nada a ver com isso. A exata expressão, o herdeiro do mundo, ou posteridade, não é encontrada no Velho Testamento, mas a verdade disso está em Gênesis 17, versículo 5. Vamos ler agora ou passa aqui direto? Acho que a gente pode seguir, Dal, depois a gente vê. Certo. Note também, Deus não disse a Abraão, eu farei de ti pai da multidão de nações. Ele disse, te tenho posto. Assim, ele declarou isso como um fato concluído e Abraão creu em Deus a esse respeito. Paulo dá uma prova adicional de que a obediência à lei não poderia ter nada a ver com a bênção de Abraão e de seus filhos, em ser o herdeiro do mundo. Ele afirma que, se a bênção pudesse ser herdada com base na obediência à lei, então a fé seria vã. E a promessa seria anulada. Isto é, não haveria necessidade de fé.
e também ninguém jamais herdaria a promessa, porque ninguém, exceto Cristo, pode guardar a lei. Sobre aquela base, a bênção prometida a Abraão sobre sua posteridade nunca chegaria para eles. Os filhos de Abraão nunca receberiam uma bênção. Além disso, se a bênção decorresse do princípio da obediência à lei, uma vez que Deus sabia, mesmo antes de ter dado a lei, que ninguém seria capaz de guardá-la, ele poderia ser acusado de fazer uma promessa que não precisaria manter. Assim, ele teria feito uma promessa inútil a Abraão. Isso não pode ser assim, porque coloca o nosso Deus verdadeiro e fiel em uma situação desfavorável e questiona o seu caráter. Paulo então fala do que a lei faz quando não é cumprida. Ele diz: a lei opera a ira. Ou seja, amaldiçoou a pessoa que estava sob suas obrigações, que não cumpriu perfeitamente suas exigências. A lei, ela não poderia abençoar, mas poderia amaldiçoar. Como Paulo havia dito no capítulo 3, versículo 20. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Seu propósito era fazer com que as pessoas soubessem, sem dúvida alguma, que são pecadoras. A lei, vou levantar mais um pouco aqui, irmãos. A lei intensificou o pecado, dando-lhe um caráter específico de transgressão, tornando os pecados que os homens cometem violações internacionais da lei. Assim, a lei só aumentou a culpa de uma pessoa, mostrando aos homens sua verdadeira pecaminosidade. Paulo conclui: portanto, a bênção é sob o princípio de, ou é sobre o princípio da fé ou pela fé, para que seja segundo a graça. A bênção prometida foi dada sob o princípio da graça soberana e chegará aos filhos de Abraão pela graça soberana. A bênção prometida originou-se da bondade do coração de Deus e será entregue por sua graça. O desempenho do homem não tem nada a ver com isso. O sistema legal e o princípio de graça são, na verdade, totalmente opostos. A graça é pela fé e é uma questão de crer. A obediência à lei é uma questão de fazer. Paulo conclui que Abraão é, de fato, o pai de todos nós. Isto é assim, não por causa da lei, mas por causa da fé. Independentemente de uma pessoa ser judia ou gentia. Por isso, até agora, no capítulo 4, Paulo mostrou que, ponto aqui, as obras não são o meio para uma pessoa ser considerada justa diante de Deus. Os ritos não são o meio
para uma pessoa ser considerada justa diante de Deus. A obediência à lei não é o meio para uma pessoa ser considerada justa diante de Deus. Opa, desculpa, irmãos. Tem dois pontos aí que eu quero destacar aí para os irmãos. O primeiro é, né, a gente sempre ouve, principalmente isso vem da igreja católica, né, mas também nas igrejas protestantes e outras igrejas históricas também a gente vê muito isso, falar dos pais da fé, né, e eles se referem isso a digamos assim, irmãos proeminentes ali depois que todos os apóstolos tinham morrido, né? Estavam com o Senhor, estão com o Senhor agora. E surgiu muitos nomes proeminentes entre os irmãos, e teólogos e outras coisas mais, né? Doutores. E aí eles passaram a chamar, que aí até escreveram livros e comentários das, das cartas e tudo mais, e eles passaram a ser chamados ou conhecidos como pais da fé, né? Tem Irineu, tem Agostinho e outros mais aí. E a gente vê aí pela palavra de Deus que o único que pode ser, vamos dizer assim, ser chamado de pai da fé seria Abraão, né? Tanto para o judeu, tanto para Israel, como para os gentios, que somos nós, a igreja. Porque a gente entende aí que quando Deus iniciou esse, a formação do povo de Israel, e para iniciar essa dispensação, vamos dizer assim, da lei lá, quando ele trata com um povo terreno, e a formação desse povo terreno começou por Abraão. Mas apesar de depois, né, lá na frente, lá com Moisés, ter sido dada a lei, mas o início, que é com o patriarca aí, né, com Abraão, de onde veio todo o povo, né, de Israel, no início lá, não tinha lei, mas, né, foi com base no princípio da fé, que Deus tratou com Abraão. Promessas, né? Deus vem, fala com Abraão, promete, e Abraão, pela fé, assim, crê naquilo que Deus diz, nas suas promessas. E caminha e anda, né, com base nessa fé. Tanto quando a gente lê lá em Hebreus 11, a gente vai ver falando de Abraão, né, e que ele viveu a vida dele toda, né, peregrinando ali pela terra que Deus prometeu que ia ser dele, dos descendentes dele, né, que ali prometeu a ele, mas ele peregrinou naquela terra sem tomar posse, sem ter tomado posse, vamos dizer assim. Mas morreu nessa fé, né? Ele morreu nessa fé e pela fé ali ele já entendia que era dele e do povo que viria dele, né, dos descendentes dele. Então esse princípio da fé aí já
né? Antes de que fosse dado a lei, né? Fosse dada a lei. Já existia esse o princípio da fé antes disso. Outro ponto que eu queria destacar, que às vezes a gente vê aí, né, falando da questão da lei, foi anulada, que é por fé e tudo mais, porque nós hoje estamos nessa dispensação da graça, mas é para a gente só ficar bem firmado isso nos nossos corações, na nossa mente, que até naqueles 4 pontos últimos lá no final, você pode botar lá, Dal, os 4 pontos últimos no final ali, deixa isso bem claro assim, né? Mas o que tá se falando aí é sobre, você vê que ele está falando sempre, é, as obras não são meio para uma pessoa ser considerada justa diante de Deus. O que é isso, ser considerada justa diante de Deus? Ele está falando sobre a salvação, né, da nossa alma, a salvação eterna, porque todos os homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então, quando Adão pecou lá, e nós somos, vamos dizer assim, filhos de Adão, nesse sentido, né? E temos, e por isso, nascemos com o pecado, e depois, ainda quando crescemos, ainda manifestamos os frutos desse pecado, que são os pecados que nós cometemos. Então, por isso, né, nenhum homem conseguiu, e por isso até foi dada a lei para mostrar que nenhum homem, pela sua capacidade própria, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa diante de Deus, poderia ser salvo. A lei, ela apenas, vamos dizer assim, mostrou ou explicitou isso para o homem, né? Para todos nós. E aí o que é que restou? O que é que resta se a gente não tem como nos salvar? Nos resta a, a, a graça, né? A salvação pela graça por meio da fé, através da obra, não nossa, a obra do Senhor Jesus Cristo, que ele veio aqui, morreu, derramou seu sangue, né, para nos salvar, para nos perdoar o nosso pecado, tomou o nosso lugar. E, então, é essa obra aí, é a que vale, a obra do Senhor Jesus Cristo, não qualquer outra obra nossa. Então, quando ele está falando aí, ele está falando da questão da salvação. Então, justa diante de Deus, você vê que sempre é assim. Os ritos não são meio para uma pessoa ser considerada justa diante de Deus. A obediência à lei não é o meio para uma pessoa ser considerada justa diante de Deus. Então, o que está se falando aqui é sobre, né, salvação. É o homem poder chegar na presença diante de Deus como um justo, né? Mas como ele consegue isso? Através, né, do justo, o único justo que teve, que veio e morreu no nosso lugar. E aí pôde nos tornar assim justos diante de Deus. A justificação. Nós podemos estar diante de Deus em Cristo Jesus e ele vai nos olhar e nos ver como justos. Isso é salvação. E aí, quem chegar diante de Deus, sentar em Cristo Jesus, sem ter crido no Senhor Jesus, Deus vai olhar para ele e não vai ver um justo, vai ver uma pessoa injusta, uma pessoa, um pecador. E a gente sabe que Deus, ele é justo e aí vai ter que ser dada a sentença, a condenação eterna. Então, o que está se falando aí é disso, salvação, né? Então, nenhum homem pode fazer alguma coisa, seja obra, seja rito, algum tipo de ritual religioso, ou obediência à lei, tanto a mosaica, a de Moisés, como qualquer lei que a gente mesmo crie, pode, com isso, chegar diante de Deus ser considerado justo. Né? Aí, o que a gente... Mas a gente lembra, né, de Tiago falando, né? Tiago chega lá na epístola dele e fala sobre a questão da fé e das obras. Né? Então, mas ele está falando ali, né? Não é de obras que vão tornar o homem justo, né? Que vão
fazer com que ele seja justo diante de Deus. Ele está falando de obras, né, de homens que justificados por Deus, já santos, salvos, que, né, tendo essa fé e tendo essa salvação, praticam as obras que Deus preparou para eles. Então, Tiago ali está falando disso, ele não está falando de obras para salvar, mas está falando de obras que mostram, né, que mostram que aquela pessoa, ela tem fé. Então, quando nós falamos entre nós, né, eu só posso dizer que uma outra pessoa tem fé, porque eu não consigo ver o coração. A fé a gente não vê, é uma coisa abstrata, uma coisa espiritual, interior, né? Ninguém vê, pega e vê a fé na pessoa, mas a gente só pode ver a fé no outro, no irmão, pelas suas obras. Por isso que Tiago fala lá, né, se a gente abrir Tiago, ele vai falar, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha como o Tiago fala, mostra-me a tua fé pelas suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, eu vou mostrar a minha fé para o meu irmão pelas minhas obras, e o meu irmão vai mostrar a fé dele para mim pelas obras dele. Então, o Tiago está falando nesse patamar aqui, entre irmãos, né, horizontal, entre povo de Deus, caminhando junto, é assim. E aí muitas pessoas, quando lê a epístola de Tiago, ficam achando que está falando uma coisa contraditória em relação ao que Paulo ensina em Romanos, e não está, né? Ele não está falando nada contraditório, pelo contrário, né? Ele confirma e afirma que é pela fé. Até para fazer as obras, tem que ser pela fé. Se o homem faz alguma obra diante de Deus, se não for de fé, é pecado, né? Tudo que você faça que não for pela fé, não vai chegar diante de Deus e ser, vamos dizer, aceitável. Então, é isso aí. Só queria destacar esses dois pontos aí, né? Que eu lembrei aqui quando estava lendo aí sobre o texto do irmão. Você está falando, não? Não, não, tô aqui aguardando os irmãos. Se por acaso algum irmão não for mais comentar alguma coisa aí, a gente pode passar para outro ponto.
O apóstolo Paulo, boa noite, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele está explicando sobre essa questão da fé, da justiça da fé, no capítulo 4 de Romanos, a gente tinha visto que no capítulo 3 ele apresenta a justiça de Deus, que é o que está. Eu posso compartilhar aqui, dar a minha página? Pode, vou tirar aqui, vai ficar melhor. No capítulo 3 aqui, irmãos, ele apresenta a justiça de Deus. Aqui. Isto é, mas agora se manifestou-se a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui o apóstolo Paulo apresenta a justiça de Deus, porque no capítulo 1, 2 e um pouco da metade do 3 aqui, ele coloca todos os homens culpáveis diante de Deus, e então ele dá a solução para que a pessoa ela não fosse condenada, que é por meio da justiça de Deus. E aí ele vai explicando mais sobre essa questão da justiça de Deus, porque no verso 27 ele diz: onde está logo a jactância, o motivo de orgulho? Ela é excluída. Por qual lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, aqui no verso 28, ele dá a conclusão sobre a base da salvação de um homem perante Deus. Como Deus, uma pessoa ela pode ser justa diante de Deus. Aqui é concluído toda essa fórmula, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. No verso 30, então, ele diz assim: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Porque no verso 30, ele coloca pela fé duas vezes, né? Tanto aquele que é circunciso, no caso, os judeus, né, que passaram por esse rito exterior, eles são justificados por Deus também pela fé, e também aqueles que não são circuncidados, ou seja, os gentios, também são justificados por meio da fé. Deixa claro que Deus, irmãos, sempre salvou as pessoas por meio da fé. Desde quando Adão e Eva erraram, Deus ele sempre salvou as pessoas por essa base, pela fé. É claro que eles não tinham a consciência da justificação, que é o quê? Que é a pessoa ter a certeza de que foi perdoado por Deus e que vai viver eternamente com Ele. Isso é uma coisa que foi revelada somente quando o Senhor Jesus veio aqui à Terra, quando Ele se apresentou ao Pai de graça, né, para as pessoas, em graça, dizendo que todo aquele que cresce nele passaria da morte para a vida. Isso foi um caráter totalmente diferente que o Senhor trouxe, né, para a humanidade, essa revelação da graça, e ainda se tem, né, essa notícia por meio do Evangelho da Graça ainda no mundo, até a igreja ficar aqui, porque o Senhor ainda está formando a sua igreja por meio dessa revelação. Mas antes disso, as pessoas não sabiam que eram salvas simplesmente pela fé e queriam viver eternamente com Deus por causa disso. Tanto é que tem muitas passagens bíblicas que muitos fiéis de Deus morriam de medo do julgamento dele. A gente vê Jó, também tem uma passagem, por exemplo, do rei Ezequias. Deixa eu ver onde é que está. Rei Ezequias. Uma passagem que ele adoece. Eu acho que é 2 Reis 2:20. Vou ver se é nessa passagem. Não. Segunda Reis 20. Ah, não, estou no capítulo 2, perdão.
Aqui, um exemplo disso, irmãos, é Ezequias, quando ele adoece. Aqui no 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, aqui é um dos exemplos que mostra de que essas pessoas que eram fiéis a Deus antes do Senhor Jesus vir, eles tinham essa insegurança nesse relacionamento com Deus, por mais que eles soubessem que eram fiéis a Deus, eles não tinham essa certeza da justificação que Cristo nos trouxe, né? Por meio da justiça de Deus. Isso é algo novo. Aí Paulo, ele está explicando essa base aqui no final do capítulo 3, e aí chega no verso 31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O que significa isso? É de que a lei, ele tem um propósito. E a fé não exclui a lei. Cada um tem seu propósito. Então, do capítulo 4, irmãos, quando ele começa a falar, então, de Abraão, ele vai explicar para a gente aqui o porquê, qual é a relação de Abraão com a questão das obras que ele fez e a questão da fé. Porque Abraão, ele é considerado o pai da fé, é inclusive um homem que ele é muito respeitado em diversas religiões, no sentido histórico, pelo seu modo de vida, por aquilo que ele passou. Então, Abraão, se nós formos levar para a questão das obras, ele não foi, exteriormente falando, ele foi um homem de muitas obras, né? De uma pessoa que tem muita honra pelas pessoas, por aquilo que ele agiu por fé para Deus, de tudo que aconteceu na vida dele. Então, ele é colocado aqui como o maior exemplo, como um exemplo de fé, e a partir disso, o apóstolo Paulo vai explicar essa questão da fé e da lei. Então, ele começa a desmiuçar, com base no Antigo Testamento, a questão de, por exemplo, da justificação de Abraão. Como foi que Abraão foi salvo? Isso é falado no verso 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O apóstolo Paulo cita isso, mas isso também está em Gênesis, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Gênesis 15, 6. Aqui. Olha só que interessante, irmão. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, traz essa revelação de como Deus torna as pessoas justas diante dele. Porque aqui é falado, de certa maneira, os pensamentos de Deus sobre a pessoa. E isso é revelado no capítulo 15. Diz assim: então o levou fora e disse: olha agora, Deus falando, né? Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ou seja, para Deus foi um ato de justiça de Abraão, porque Abraão creu em Deus. Ou seja, se teve uma ação de Abraão que fez ele ser justo, foi a fé, foi por meio da fé. Isso tira qualquer, inclusive, motivo de vanglória de Abraão, porque a gente sabe que a fé ela é dada por Deus. Então não tem parte nenhuma no homem nessa questão, porque é um ato de soberania de Deus sobre uma pessoa. Isso tira, inclusive, todo o mérito, e é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Primeiro ele começa a explicar essa base da fé. Aí cita Davi, né, que a gente viu nas reuniões anteriores. E aí, o versículo que a gente está começando a ver hoje, trata agora um assunto que é a questão da promessa de Deus. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça
da fé. A gente já comentou aqui que justiça da fé é justamente o meio a qual uma pessoa ela, ela é ela consegue crer na mensagem de Deus. Isso é por meio da justiça da fé. Não é justiça das próprias mãos e nem justiça das obras e nem da lei. É justiça da fé. Por isso que nós somos iguais a Abraão por meio dessa justiça. Porque assim como Abraão creu na promessa de Deus, que faria dele, por meio dele, teria, ele faria, como é que disse? Eu perdi o... Por meio de ti, esqueci a frase que é dita. Sim, eis que farei de ti um grande povo, lá em Gênesis 12, né? E aí Abraão creu nessa mensagem, e Deus, olha só, Deus quando ele fala uma promessa, irmãos, ele não fala assim, se, né? Ou algum termo que fica algo que possa ser maleável, ou que pode mudar. Ele não diz, Abraão, eu acho, eu vou fazer você pai de muitas nações, mas se você... Ele não coloca uma condição na pessoa. Deus, ele fala e ele concretiza. Farei de você pai de muitas nações. E Abraão creu na mensagem, e isso para Deus o fez tornar justo diante dele. Isso porque Abraão creu nessa mensagem de Deus. E isso tem a ver com a promessa. Então, para nós, irmãos, nós entendemos então que isso não tem nenhuma relação com a lei. Porque lá em Gálatas 3, a Assembleia em Gálatas estava tendo esse problema de misturar a lei e a graça. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a dividir bem essa questão sobre a lei e a graça, e como é que fica essa questão hoje na situação da igreja, e aí, então ele começa a desmiuçar esse assunto. Quando ele fala aqui no verso 6 do capítulo 3, o seguinte, ele começa a falar aqui, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vocês, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ponto. Abraão foi salvo, Abraão é um salvo de Deus porque ele creu por meio da fé somente, justiça da fé. Verso 7, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, nós também somos filhos de Abraão, né, nessa questão porque cremos assim como ele creu também. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou as nações, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, essa frase, irmãos, aqui, que Deus disse para Abraão, nos envolve também. Olha só que incrível. Quando Deus disse isso para Abraão, antes mesmo de ter Israel, porque só tinha Abraão, né? E Deus falou, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, perceba, irmãos, um detalhe, que o tempo todo está falando que é pela fé, são da fé, 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 porque a lei não tem nada a ver com isso. A conquista de para que a pessoa ela possa ser salva por Deus, em nenhum momento é falado da lei como um meio que Deus, que nós somos salvos por Deus, por meio da lei. Não é por meio da lei. E nem conseguiríamos por meio da lei. Mas é pela fé somente, né? Então, aqui é falado, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por que da maldição? Porque foi isso que o irmão Wesley comentou agora há pouco, e no texto do Bruce também, de que a lei ela só traz maldição para a pessoa, não traz bênção. Porque qualquer um que errar em algum ponto da lei,
É como se ela tivesse errado todos os pontos. Isso está lá tá em Gálatas, não é isso? É justamente no capítulo 2. Então, mostra para a gente que a lei só nos traz maldição, não traz bênção. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O apóstolo aqui tá trazendo referências do Antigo Testamento, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia, escritos lá por Moisés, porque para deixar essa base bem sólida para a Assembleia aqui, de que a lei não tem nada a ver com a nossa relação com Deus. É por meio da graça, somente. E por meio da fé que nós somos salvos. A lei não tem nada a ver na história sobre essa questão da salvação. E aí ele utiliza essa referência. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Isso aqui é um fato, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então aqui, irmãos, dá para a gente já ter uma ideia, né? E tem um ponto importante aqui do capítulo 3 também, que é uma revelação maravilhosa, que é no verso 16, que fala aqui: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Ou seja, quando Deus ele fala da posteridade para Abraão, por meio da tua semente, eu acho que isso está no capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Em tua semente. É Gênesis 22, 18. Diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha aqui, a nossa versão aqui, né, da corrigida, fala tua semente. E aí, em Gálatas, nós vemos a revelação de Deus que quando fala a tua semente aqui, está falando de Cristo, irmãos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, em Cristo serão benditas todas as nações da terra, porque é por meio de Cristo que nós temos a salvação completa por meio de Cristo e de todas as bênçãos espirituais que nós temos e pela salvação e do entendimento da justificação que nós temos em Cristo Jesus para desfrutarmos já aqui na terra de nossa salvação, de ter essa revelação e de nós termos a nossa consciência purificada diante de Deus de que nós somos santos para Ele. E isso foi através dessa semente, que é Cristo. Então perceba um fato: toda essa revelação que concerne a nós hoje, irmãos, foram reveladas para Abraão, embora eles também não poderiam ter esse entendimento, né? Porque só Cristo que revelou totalmente isso quando veio aqui. Mas Deus, ele já predisse para Abraão tudo que nós estamos desfrutando hoje em Cristo Jesus. E um detalhe importante, que aí chega a questão da lei. A lei, irmão, chegou, como diz lá no texto de Bruce, 430 anos depois de Deus ter dado essa promessa para Abraão. Mas aí que chega uma questão, chega esse ponto importante que nós devemos guardar isso no nosso coração. Deus, ele não desfaz as suas promessas. Quando Deus promete alguma coisa, ele cumpre. Então, se ele prometeu tudo isso a Abraão e 430 anos depois chegou a lei em nenhum momento desfez o que Deus tinha prometido. A lei tem o propósito, como já foi falado aqui, de mostrar para as pessoas o quanto que elas são pecadoras. O pecado, na verdade, ele fica mais abundante. Isso, inclusive, está em Romanos 5, né? A gente não chegou ainda lá, mas como a gente está falando disso, quando fala da lei aqui no capítulo 5, deixa eu ver onde é que está. Aqui.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aqui nesse versículo, a gente vê de que quando chegou a lei, lá no tempo de Moisés, quando por meio de Moisés foi dado a lei para o seu povo Israel, o pecado, como se já não fosse pouco, parece que abundou muito mais, porque a lei jogou na cara das pessoas o quanto que elas são pecadoras, né? E por meio da lei que eles tiveram esse conhecimento, o que antes não tinham. Eles não tinham a mente de Deus na questão do que é que Deus não gosta, o que é que Deus se apraz, o que é que Deus não se apraz. E quando as pessoas tiveram esse conhecimento da mente de Deus por meio da lei, eles perceberam o quanto que estavam indo para o caminho contrário do que Deus deseja, ou como Deus ordenava que fosse. Porque a lei, irmãos, não é a lei é um dever. O que significa isso? Você tem que fazer isso. É sua obrigação. Então, quando as pessoas viam que fazia o contrário, elas percebiam, eu não consigo. Eu não consigo. Mas é para isso que serve a lei. Para que por meio da lei, eu lembrei até de um versículo aqui, Deus submeteu todos na lei, eu acho que é Romanos 11, Romanos 11, 32. A partir do 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, no caso dos judeus. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, irmãos, todos nós somos desobedientes, todos nós não, perdão, todos nós éramos, né, para Deus, mortos em nossos delitos e pecados, totalmente desobedientes, mas Deus, ele usa de misericórdia das pessoas. E a lei, ele é um recurso de Deus para mostrar para as pessoas o quanto que elas estão indo para o caminho contrário e que precisam de salvação. Aí, quando a pessoa crê que Cristo morreu em seu lugar na cruz, né, percebe a obra de Cristo e crê nisso por meio da fé, assim como Abraão também creu nas promessas de Deus, a pessoa que crê na promessa de Deus de que qualquer que crê no Senhor Jesus, qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus, essa pessoa ela é salva do pecado, ela é salva da morte e não entrará em condenação porque passou da morte para a vida. Então, é por meio da fé que a pessoa crê nisso, então ela vive de acordo com as promessas de Deus, que elas não mudam, e Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu. Então, irmãos, nós não podemos ter essa relação de medo com Deus por causa da lei, porque a lei chegou bem depois das promessas, e o nosso foco sempre é viver para Deus de acordo com as suas promessas. Porque a promessa de Deus ela é baseada na graça, não é baseada pela lei. Por isso que Deus falou para Abraão que faria Abraão ser pai de muitas nações. Ele falava como se já fosse isso mesmo que já tinha acontecido. Né? Isso é falado até em Romanos 4 também, só para concluir, quando fala a maneira que Deus criou em Abraão. Aqui, verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. A promessa de Deus aqui, ó. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Porque, irmãos, Deus prometeu para Abraão que ele teria uma descendência, mas Abraão estava muito velho já, e Sara, além de idosa, ela não podia ter filho também. Ela tinha problema de... como é que chama, rapaz? Esqueci agora o termo. Estéreo, Estéreo. Isso, irmão, obrigado. Era estéreo.
Então, se a gente juntar todos os fatores para Abraão, externamente falando, pela lógica, Abraão tinha tudo para dar uma risada, né? Mas aí, pela fé, ele não duvidou daquilo que Deus falou, porque foi uma promessa de Deus sobre ele. Aí, ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, Deus, também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Aí ele fala aqui uma característica de Deus, aqui, ó. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha que frase interessante, irmãos, aqui. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, a base da fé de Abraão foi crer que ele seria pai de muitas nações, porque Deus disse, e ele já vivia como se isso já fosse um fato. É como se ele nem estava esperando isso acontecer, é como se já tivesse acontecido porque Deus falou. Como se já fosse passado, porque Deus disse, né? Então eu já creio como se já fosse algo que já aconteceu. Para nós, irmãos, sabendo que Deus nos prometeu que nós seremos arrebatados, que nós viveremos eternamente com Cristo, que nós já somos filhos dele, que nós já somos selados pelo Espírito Santo, e que nós somos um vaso, né, especial de Deus que vai um dia, no milênio, mostrar para o mundo qual é a obra da graça de Deus por meio da igreja, e as pessoas vão conhecer a graça de Deus por meio desse vaso especial que é a igreja, a noiva de Cristo. Então, com todas essas bênçãos, irmãos, se nós vemos aqui o exemplo de Abraão, nós também devemos, por meio da fé, viver a nossa vida, irmãos, nessas promessas, como se já tivesse acontecido. Porque na mente de Deus é isso. Para a mente de Deus, Deus olha para a gente e nós já somos santos, nós já somos irrepreensíveis, nós já somos nova criação e somos realmente. Mas por que, irmãos, eu falo essas coisas? Porque quando a gente olha para nós agora, para o nosso exterior, a gente vai ver só fraqueza, vai ver só problema, né? Muita coisa, a gente se desanima muito rápido com as questões da nossa vida. Mas quando a gente vive de acordo com as promessas de Deus, e como Deus nos enxerga já, como se todas essas questões aqui que eu falei já tivessem acontecidos, a gente já vive como também já tivesse acontecido tudo isso. A gente vive como se já tivesse na presença do Senhor, eternamente com Ele nos céus. A gente já vive como se já estivéssemos morando nos céus. Então, percebe qual é a diferença que é viver para Deus por meio das suas promessas, por meio da graça, e a diferença de viver por meio da lei, por meio da lei que só traz maldição, que só joga na nossa cara que a gente que a gente tá indo contra o que está sendo dito ali. Só que para a lei, irmãos, nós já morremos. Esse é outro ponto importante também. Nós já morremos para a lei, para vivermos para Deus. A lei agora já não nos deve dar medo, porque em Cristo nós já cumprimos todas as coisas. Em Cristo nós já vencemos o mundo, em Cristo nós somos mais que vitoriosos, como diz lá em Romanos 8. Mas isso nós só desfrutamos por meio da fé. Porque se a gente olhar para as coisas exteriores, se nós quisermos nos confortar por meio da sabedoria humana, por meio de ideias humanas, isso vai nos fazer cair da graça, no sentido de nós perdermos o desfrute que é viver das promessas de Deus, assim como Abraão também viveu das promessas de Deus, embora ele ainda não tinha chegado na sua terra, embora ele ainda não tinha tido Isaac, mas ele sabia que esse momento ia chegar. Até aqui, irmãos. Obrigado.
José Nildo tem uma pergunta aí, Dal. Eu acho que é Tiago 2:10, irmão. Esse versículo que o irmão José está perguntando. Eu queria falar um pouco, né, um ponto que o irmão Michel falou, né, que nós podemos confiar em Deus, das promessas que foram feitas. E domingo na Assembleia, né, nós falamos um pouco sobre o livro de Hebreus, né, o capítulo 6, se Michel puder colocar lá, tem um versículo que relata muito isso, né, que Deus cumpre com aquilo que ele fala. Se o Michel puder colocar lá em Hebreus 6, Michel. Hebreus 6, 18. Hum, né? Ele fala para que por duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, né? Temos a firme consolação, nós, que possamos o nosso refúgio e reter a esperança proposta. Então, esse foi um ponto, né, que os irmãos falaram um pouco no domingo, na Assembleia, sobre esse ponto, né, que duas coisas que são imutáveis, ou seja, que Deus ele não pode mentir. Então, as promessas, né, que o irmão Michel falou sobre salvação, vida eterna, arrebatamento, estar com Cristo. Então, são promessas que Deus nos fez, nos faz através da palavra dele, e nós podemos confiar tranquilamente e descansar nessas promessas, porque Deus, o Senhor, ele é impossível que ele minta. Então, a palavra de Deus é confiável, o Senhor é confiável, então nós podemos descansar nessas promessas, que logo, logo nós seremos arrebatados, que nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, que nós poderemos gozar face a face com Ele e viver eternamente com o Senhor. Tem um ponto que a gente tem que explicar de novo aí, né? Depois da fala de toda de Michel, é importante a gente explicar para que não haja confusão. Quando o irmão fala assim, que a lei só traz maldição e tudo mais e tal, não é por causa da lei em si, essa questão, né? É por causa do homem. A gente sempre tem que pensar isso. É o homem que é pecador, o homem que pecou, o homem que está com a natureza, vamos dizer assim, corrompida, uma natureza contaminada pelo pecado. Então, ele não consegue cumprir os preceitos de Deus. Ele não consegue, por ele mesmo, cumprir os preceitos de Deus, porque ele está debaixo, né, da escravidão do pecado, né? Que como a gente vai ver em Romanos, a gente viu até ontem, falou sobre isso e tudo mais.
Então, porque a gente vai ver mais na frente aí em Romanos mesmo, falando, Paulo falando assim, a lei é boa, ela é boa e santa, né? Então, se ela traz a maldição, não é por causa dela em si, é por causa do homem, né? Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que nos evangelhos fala que Jesus cumpriu toda a lei. Cumpriu, e que em Jesus Cristo, né, a lei se, não esqueci a palavra, mas tipo, se aperfeiçoou, se consumou, vamos dizer assim, porque o único homem, né, que andou aqui nesta terra, que cumpriu toda a lei, foi o Senhor Jesus. E o que é que a lei falava para aquele que cumprisse toda a lei? Quem cumprir, né, a lei, por ela viveria. Fala lá em Deuteronômio, Moisés fala sobre isso, né? Quem cumprir a lei, por ela viverá. O que é isso, por ela viverá? Se aquela lei estava sendo dada para aquele povo terreno ali, de Israel, estava dizendo o seguinte, e todos eles sabiam e compreendiam assim, que se eles guardassem a lei e cumprissem toda a lei, eles não iam morrer, eles iam ter uma vida, vamos dizer assim, para sempre aqui nessa terra. E o Senhor Jesus, ele veio, e a lei se cumpriu nele, ele cumpriu toda a lei, né? A lei achou em Cristo Jesus, né? Onde ela pôde descansar, onde ela pôde realmente trazer aquilo que ela quer trazer, que é o quê? Que é a bênção para o homem, a vida, né? Ele ter vida e uma vida para sempre. Só em Cristo Jesus a lei conseguiu encontrar alguém assim, para que ela pudesse cumprir, né, aquilo que, vamos dizer assim, ela queria trazer para o homem, vamos dizer assim. Por isso que Paulo lá na frente fala que a lei é boa, santa. Então, o Senhor Jesus foi o único homem que andou aqui nesta terra que cumpriu toda a lei. Então, tanto é assim que se o Senhor Jesus, vamos dizer assim, não tivesse dado ali sua vida ali na cruz, né, ninguém ia matar o Senhor Jesus, ele ia viver aqui, ninguém ia conseguir isso. No tempo correto, no tempo certo, ele foi e deu a sua vida, né? A gente sabe que os, o povo dele, a gente sabe que os gentios, na figura do Império Romano ali, através como é o nome dele? O governador ali que lavou as mãos, Pôncio Pilatos. Pilatos, né? Obrigado, irmão, através da representação de Pôncio Pilatos ali, os gentios, a gente sabe que eles, né? Eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Por que a gente está falando que eles mataram? Porque eles pegaram, fizeram toda prenderam o Senhor Jesus, trouxeram testemunha falsa, levaram a Pôncio Pilatos e trocaram o Senhor Jesus, trocaram o Senhor Barrabás pelo Senhor Jesus, Barrabás, um malfeitor que merecia aquela pena. Eles disseram não, né, tira Barrabás e bota o Senhor Jesus no lugar. E aí vai, eles fizeram aquilo, levaram o Senhor Jesus na cruz, né, açoitaram, depois crucificaram o Senhor Jesus. Mas a gente sabe, pela palavra dele, que o Senhor Jesus ali, ele deu a sua vida. Deu, né? Para que nós pudéssemos, assim, ter nossos pecados perdoados. Então, a lei, né? Ela se cumpriu no Senhor Jesus ali, né? Ela encontrou em Jesus Cristo um homem em que ela pôde, vamos dizer assim, descansar. Pôde, assim, trazer aquilo que ela de Deus, né? Então, mas quando nós pensamos no homem, como nós, os pecadores, a lei só podia trazer maldição, claro, porque por causa da lei em si, não, por causa de nós, que nós, pecadores, não conseguimos cumprir a lei, né? Não conseguimos. Mas então, porque se Deus sabia que a lei, que nós não íamos conseguir cumprir a lei, porque ele determinou a lei, porque ele mandou a lei. Aí a gente vê aí, como o Michel falou, né? Através da lei,
né? O pecado superabundou. Ou seja, e Paulo fala também, né? Se eu não tivesse conhecido a lei, eu não sabia, eu não teria pecado. Por que ele fala isso? Porque o homem ia viver fazendo e agindo conforme os seus pensamentos, né? Pensando que estava tudo bem, pensando que estava tudo bem, não ia viver conforme os seus pensamentos, agindo conforme sua vontade e pensando que estava tudo bem. Aí Deus vem, manda a lei, né? E aí essa lei faz com que, porque faz com que o pecado, né, se manifeste, se, vamos dizer assim, se ele apareça, o homem perceba que é um pecador, um pecador. Então, mas aí a gente volta para a questão da fé. Ah, mas então se nenhum homem conseguiu cumprir a lei, como é que os santos, né, do Antigo Testamento, eles são salvos? Salvos pela fé. Salvos pela fé. Aí vou dar um exemplo, né? Um exemplo assim mais contundente, vamos dizer assim, que a gente até já falou aqui antes disso. Nós temos, por exemplo, o rei Davi, né? E a palavra de Deus diz que é um homem segundo o coração de Deus. Davi cumpriu a lei? Toda a lei? Não. A gente sabe que Davi não cumpriu toda a lei, né? Ele não cumpriu. Ah, então Davi está perdido, ou né, vai para o inferno, vai para a condenação. Não, porque ele não é salvo. O homem não é salvo por cumprir a lei. Ele é salvo pela fé. E qual foi a fé que Davi teve, né? Foi a de que ele, sabendo, né, através da lei, sabendo que ele era um pecador e que ele não podia cumprir aquela lei, que estava perdido, o que é que ele faz? Ele vai e pede socorro, vamos dizer assim, vai e invoca o nome do Senhor e pede ajuda ao Senhor. É isso que ele faz. Então, todos os homens no Antigo Testamento que morreram nessa fé, né? Mesmo sabendo ali, ó, não consigo cumprir toda a lei. O que é que eles faziam? Pediam e recorriam a Deus. Não como uma pessoa que, aqui, Deus, eu consigo fazer isso, fazer aquilo, fazer. Não, como uma pessoa que ia se humilhando diante de Deus e dizendo: estou perdido, né? Sou um pecador e preciso de ti, meu Deus, que me salve. Mesmo que a salvação ainda estivesse reservada no futuro, quando o Senhor Jesus viesse. Então, pela fé, né, eles iam e recorriam e não largavam mão de quem poderia socorrer eles que estavam perdidos por serem pecador, que era a Jeová, o Senhor Jesus. Então, todos eles fizeram isso. Davi, Elias, Moisés, né? Todos fizeram isso. Estou falando esses que são ainda da lei já, né? A partir de Moisés e tal. E até o próprio Abraão, quando a gente vai ver, não tinha a lei lá, mas a gente, quando vê os relatos de Abraão, a gente vê momentos em que ele errou. Ele fez coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é que Abraão fez? Fazia depois, ia, fazia um altar, ia invocar o nome do Senhor, e procurava e buscava o Deus, Criador de todas as coisas, o verdadeiro Deus. Né? Ele não procurava os deuses, né, daqueles povos que estavam por ali, os ídolos, né, os homens. Não, ele procurava ao Deus Criador, né, o que fez a promessa para ele. Ele procurava esse. Davi procurava Jeová, né, aquele Deus que se manifestou ao povo de Israel, deu a lei, né, deu os seus profetas, que também é o Deus criador de todas as coisas. Ele não recorria a Baal, ele não recorria aos deuses dos filisteus, aos deuses dos amorreus, não. Ele recorria e ia ao Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, que ele sabia que era o verdadeiro Deus. Essa é a fé, né? Essa é a fé.
Então, todos, né, que tinham essa fé, eles procuravam viver segundo essa fé, cumprindo a lei, e percebiam e sabiam que não podiam cumprir toda a lei, né? Porque o coração deles era mau, porque tinham pecado, tinham tudo isso, mas eles não abandonavam, não deixavam ao Deus verdadeiro para recorrer a qualquer outro Deus, ou qualquer outro tipo de ídolo, ou falso Deus, né, para ajudar eles. Eles recorriam a Deus. Essa é a fé, né? Essa é a fé. Então, a lei realmente só veio o quê? Mostrar para um homem que ele é pecador e que por ele mesmo ele não pode se salvar. Por ele mesmo ele não pode salvar. Então, quem pode salvar o homem? Deus. É por isso que mais na frente de Romanos também, Paulo vai falar assim, ó, deixa eu ver, Romanos, capítulo 10, capítulo 10, cadê? Estou abrindo Coríntios, procurando Romanos. Romanos, capítulo 10, verso, verso 9, né? Fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá vendo aí? Se com a tua boca. E depois lá no versículo 13, ele fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aí, meus irmãos, que Paulo está falando em Romanos, foi falado lá em Deuteronômio, se eu não me engano, por Moisés. Quando Moisés falou para o povo o seguinte, né, que tinha dado a lei, e uma das coisas que ali falava é que se o povo fosse desobediente, né, colocasse ídolos diante dele, outros deuses diante dele, o Senhor ia mandar o juízo para eles através de outras nações que iam fazer deles escravos, iam levar eles, tirar da terra, tudo mais. E isso aconteceu, né, ele sabe que aconteceu. Mas Moisés fala o seguinte, que se acontecesse isso, quando ele estivesse nessas nações, longe do lugar de adoração, longe vamos dizer assim, do tabernáculo, na época era o tabernáculo, na época de Moisés, né, mas depois veio o templo. E aí, como é que eles iam, né, fazer o sacrifício, pedir perdão pelos pecados, fazer todos os rituais para poder estar se purificando e tudo mais, se eles estavam em uma terra estranha, longe, por causa do próprio pecado deles mesmos, aí Moisés fala, se invocar o nome do Senhor, invocar o Senhor, ou seja, pedir o socorro a Ele, né? Recorrer a Ele, ao Deus Criador, o Deus verdadeiro, e não se submeter aos ídolos e falsos deuses daqueles povos ali. E aí, Paulo está repetindo isso aqui em Romanos 10, 13, quando fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, meus irmãos. Então, é isso. Quer invocar o nome do Senhor? É crer na obra do Senhor Jesus Cristo. Que através dessa obra, da morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, o seu sangue derramado, né? A gente, crendo nisso, nós estamos salvos. É esse o socorro que ele já providenciou e já me deu essa salvação. Então, se a gente ficar pensando assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, para ser justo diante de Deus ou para ser agradável diante de Deus, você vai bater a cara todo o tempo. Toda hora você vai bater a cara. Vai errar, não vai conseguir cumprir tudo. E aí? Né? E aí? Aí, né, você tem que largar disso, de pensar que com suas próprias forças ou obras, você vai conseguir a salvação e aquele que já deu, né? Nós estamos numa época, que é a época da graça, onde o Senhor Jesus já veio, já morreu por nós, já derramou seu sangue, morreu na cruz, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Nós vivemos uma época em que tudo isso já foi feito. Os santos do Antigo Testamento, eles aguardavam, esperavam isso, o Messias. Nós
né? Já vivemos numa época em que tudo já foi consumado. E agora podemos, assim, crer, né? Crer, e aí invocar o nome do Senhor Jesus, do Senhor é isso, é crer nele como nosso Salvador. Então, eu queria só destacar isso aí, porque, né, tanto os santos lá do Antigo Testamento, né, eles foram salvos pela fé, como hoje também, né, nós somos salvos por meio pela graça, por meio da fé. A graça também está agindo lá no Antigo Testamento. Sempre agiu a graça de Deus de forma, né, contínua, mas hoje essa graça está, vamos dizer assim, superabundando, né, entre nós e para os homens, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Só isso aí, gente. Então, irmão, já podemos encerrar, né, por hoje, né? Michel, você manda o link para mim de novo aí de onde a gente vai ficar. Eu não estou com a janela aberta, não, Dal. Como você estava com o texto aberto aí, você copia o link que tá no navegador Deixa eu ver e aqui. manda para mim. É postagem mais recente, não é isso? Eu clico aqui. Isso, mas primeiro você copia o link que está lá em cima, o link do site. E manda para mim.